Série Refúgio na Tempestade. Importantes estudos proféticos e escatológicos para os nossos dias. Parte 59. Mais um dado a respeito da geopolítica mundial. É muito evidente para qualquer observador da história contemporânea que algumas nações tenham idêntica aspiração e aguardem a oportunidade, fabricada ou não, para efetivá-la. O comando do mundo globalizado. Estados Unidos da América do Norte, domínio econômico. Vaticano, Igreja e Estado, domínio político-religioso. Rússia, domínio político-militar. China, domínio político-militar. A Comissão Trilateral, que é uma organização internacional privada, a qual congrega cerca de 325 personalidades, líderes em diversas áreas de atividade empresarial, política, econômica e impressa, provenientes das 3 maiores regiões industrializadas e democráticas do mundo, tão pouco conhecida, de cunho eminentemente espiritualista, constitui o mais incrível poder político, econômico, religioso, civil e militar, capaz de levar a efeito a sonhada globalização, por ela mesma idealizada. O seu organograma é assaz impressionante. Maiores considerações sobre tão incrível pirâmide não constitui objetivo desta publicação. Incentivamos, todavia, o estudante a uma investigação a respeito deste carro-chefe e locomotiva, começando pela análise do que está impresso nas cédulas de $1. Veja também a referência à secretíssima Illuminati, ativamente engajada no estabelecimento da nova ordem mundial. De tonalidade igualmente espiritualista, é quase tão poderosa como a trilateral, embora seus componentes insistam em afirmar sua dissolução. É um jogo muito complexo, bem ilustrado pelo complicado cenário de rodas de Ezequiel 1. O jogo de interesse entre as nações se traduz em pactos, alianças, tréguas e conflitos, solenemente efetivados e facilmente rompidos. Mais 2 questões à vista de todos. A ONU está interessada e comprometida com a globalização. Desempenha, pois, papel ativo, cada vez mais atuante. A Liga das Nações pulverizou-se, mas este órgão está cada vez mais destacado no Pacto das Nações. Entretanto, sua sede, lembremo-nos, não está localizada num território neutro, mas numa nação forte, dominante, servindo, portanto, aos interesses nacionais e mundiais em grande medida. Através, inclusive, do seu avantajado poder de veto e de voto. Uma segunda questão também notável. Como temos dito, a Rússia, ao reverso do que muitos imaginam, politicamente não morreu. O seu legislativo é ainda predominantemente comunista. Da mesma forma, a maioria dos seus generais. Seu temporário pacto com o Ocidente é apenas estratégico. Amealhar algumas divisas e desguarnecer o Ocidente de seu estado de vigilância. Ao serem frustrados seus sonhos de ser guindada, econômica e socialmente, a um melhor status, tudo pode mudar. Ainda mais quando perceber a efetivação de um regime de governo global sob a égide da nação americana e da Europa. O armistício político e militar tenderá a ruir. Vale notar ainda que seu arsenal está intacto, é colossal. Não está sucateado tanto quanto se supõe. Há de ser usado, como o indicam Ezequiel 38 e 39, 2 capítulos puramente escatológicos. Uma campanha militar para o fim dos anos, para o fim dos dias. Ezequiel 38, 8 e Ezequiel 38, 16. É aqui que se encaixa conhecida predição. Quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Primeira carta a Timóteo 5, verso 6. É muito oportuno inserir aqui um esclarecedor texto da inspiração divina,
do espírito de profecia, afirmando-nos se este colossal arsenal mundial será ou não usado no período repetidamente referido. Os agentes humanos estão se preparando e usando sua faculdade inventiva para fazer funcionar o mais poderoso aparelhamento para ferir e matar. Testemunhos Seletos, volume 3, 286. Será de fato surpreendente, esmagadora surpresa, ocorrerá justo no fim da graça, após o selamento, quando os anjos soltarem os ventos, como foi anteriormente considerado. É principalmente por esta razão que devemos sair das grandes cidades, primeiros alvos da estratégia militar. Tudo nos leva a crer que dispomos de apenas alguns dias, desde o decreto dominical até a eclosão deste conflito, no fim da graça, quando esta unidade mundial será fragmentada segundo profecia bem específica. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão a fogo. Apocalipse 17, 16. A recomendação divina é para, promulgado o decreto dominical, sairmos imediatamente das grandes cidades, pois serão destruídas como foi a cidade de Jerusalém. Começando pelos Estados Unidos, a besta que emergiu da terra, a crise se estenderá por todos os países. Estaremos em um tempo de angústia e aflição. Simultaneamente, os demais países seguem a imposição dos Estados Unidos e a lei dominical se torna internacional. O Tempo do Fim, página 58. Este detalhe e advertência significam, praticamente, uma confirmação do curto período de tempo, como foi mencionado, de que dispomos para escaparmos de tão furiosa tempestade. Mais um importante detalhe: a causa apontada pelo livro O Grande Conflito como fator de destruição no fim da graça são fogos de destruição, bolas de fogo, etc. É o que nolo indica também cada trombeta. Se são fogos, a causa, a literalidade das pragas fica efetivamente comprometida, pois fogos não transformam água em sangue, por exemplo. Algumas citações. O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus. O joio será atado em feixes para os fogos da destruição. O Grande Conflito, 636. Vale observar que este texto está registrado no capítulo que trata dos acontecimentos que se desenrolam imediatamente após o tempo da graça. Para fazer com que os homens se liguem às confederações e uniões, atando-se a si mesmos em molhos para a queima dos grandes fogos nos últimos dias. Tudo isso é operação de instrumentos satânicos. A este círculo de crime e de loucura o homem chama vida. Evangelismo, página 26. Ademais, chamamos de novo sua atenção para Vida e Ensinos, página 110. A eclosão de um conflito militar no fim da graça, que significa o abalo das nações iradas, descarta a possibilidade de, simultaneamente, caírem pragas sobrenaturais pela atuação divina. Veja isto. Visto que ira das nações e ira de Deus não são acontecimentos simultâneos, mas sucessivos. Um acréscimo mais sobre a causa da destruição por fogos, muito esclarecedor. As grandes conflagrações, desastres em terra e mar que têm visitado nosso país eram uma evidência do que está prestes a sobrevir ao mundo. Deus quer mostrar ao homem que ele pode acender sobre seus ídolos um fogo
que a água não pode extinguir. A grande conflagração geral está justamente à frente quando todo este trabalho perdido da vida será varrido numa noite, num dia. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 49. A exegese do texto acima nos mostra o seguinte: Deus pode acender fogos de destruição do futuro. Como o fará? É-nos logo a seguir indicado, pela conflagração geral, portanto, atuação indireta de Deus. O essencial aí está, apenas como ponto de partida, um breve roteiro. O interessante é que todos os ramais proféticos a ele se ajustam, numa sincronia impressionante, como veremos. O passo seguinte é proceder à exegese, verso por verso, frase por frase, palavra por palavra, de Apocalipse 16. Cada texto da Bíblia e do Espírito de Profecia ajudar-nos a nos desvestirmos de eventuais preconceitos. Devemos nos perguntar o que de fato há de acontecer no término do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e o arqui-enganador destruidor? É oportuno novamente lembrarmos-nos da declaração inspirada. Sua, do inimigo, obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. O grande conflito, 629. Vamos, então, agora, às reais dificuldades encontradas na visão literal de cada praga. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz.